Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lembro da minha sogra quando era mais nova. Ela era cheia de energia, ajudava os filhos com os netos, trabalhava fora e quando voltava para casa ainda tinha que fazer tudo. O meu sogro nem sabia se virar sozinho, dependia muito dela, mas mesmo assim ele não a valorizava. Qualquer coisa era motivo para ele reclamar e criticar a dona Nilda. Quando eu fui a primeira vez na casa do meu namorado, a mãe dele fez de tudo para me agradar. Ela gostava muito de cozinhar. A paixão dela era estar na cozinha fazendo alguma coisa. Ela dizia que a comida aproximava, então aquela era a estratégia para manter a família unida. Sabe, eu gostei muito da mãe do meu namorado e tudo que ela preparava era gostoso. E sempre fazia questão de mandar um pouco para minha casa. E a gente foi criando uma sintonia, mas como eu era muito menina na época, eu ficava mais com as minhas cunhadas. E tinha uma em especial que era a minha favorita, a Elizabeth. Ela era incrivelmente legal, fora do comum. A minha cunhada tinha o sonho de ser médica, mas a situação financeira não permitia, até porque uma faculdade de medicina custava muito caro. E mesmo tentando conseguir uma bolsa, não foi possível realizar aquele sonho. No entanto, ela não desistiu. A Elizabeth fez um curso técnico de enfermagem e começou a trabalhar na área. Olha, eu admirava muito a determinação da minha cunhada. Ela tinha seus sonhos e sempre buscava o melhor para os pais. A Elizabeth era completamente diferente dos outros. Enquanto eles só pensavam em si mesmo, ela ajudava nas despesas de casa. Um dia, a minha sogra resolveu cobrar os outros filhos, mas eles afirmaram que não tinham obrigação alguma de ajudar. E eu achava o comportamento deles em relação aos pais muito estranho. Eles eram egoístas e individualistas uns com os outros e não ajudavam em nada. Pareciam até verdadeiros estranhos morando na mesma casa. Na minha opinião, eram uns aproveitadores, como se não fosse o esforço da minha sogra, que trabalhava duro no restaurante, era capaz de ninguém colocar um grão de arroz dentro de casa. Até o meu sogro escondia dinheiro para gastar com bebida. E eu tinha certeza que os filhos tinham puxado meu sogro, exceto a Elizabeth. Bom, e diante do que os meus olhos estavam presenciando, eu pensei bem e cheguei à conclusão que não queria um namorado igual ao Isaac. E por isso eu terminei o nosso namoro. Enumerei vários motivos pelos quais estava terminando. E ele me pediu desculpas, prometeu mudar a sua atitude em relação aos pais. E de fato, ele mudou. O Isaac começou a ajudar em casa e um dia ele e a Elizabeth resolveram convocar uma reunião com os outros irmãos para discutir a situação, já que todos moravam na mesma casa. E após essa reunião ficou decidido que cada um iria ajudar como podia. Me casei com Isaac e tivemos 3 filhos, Marcos, Viviane e Rafael. E a minha sogra sempre foi muito presente em nossas vidas. Eu podia contar com ela para tudo. E quando fui chamada para trabalhar, a dona Nilda insistiu em cuidar dos meus filhos. Nessa época, ela já estava aposentada. No entanto, sabendo que os meus cunhados deixavam as crianças na casa dela o dia
todo. Sem pressa para buscá-las, achei melhor colocá-las na creche. Afinal, crianças são cheias de energia e para alguém que já não é tão jovem, o descanso é importante. Olha, mesmo a Elizabeth pedindo para os irmãos não deixar as crianças tanto tempo com a mãe, eles não a escutavam e a chamavam de solteirona rabugenta. E eu não aguentava ver aquilo calada. E por isso eu cheguei a discutir com algum deles. Mas o meu marido, ao invés de me apoiar, vivia pedindo para não arrumar confusão e parar de ser encrenqueira. E eu alegava que só estava brigando pela mãe e a irmã dele. E assim o tempo foi passando, as crianças crescendo. Logo depois o meu sogro ficou doente e faleceu. O seu Zé sofria de cirrose hepática e mesmo assim continuava bebendo escondido. E a minha sogra foi ficando mais debilitada, precisando de cuidados, atenção. E a Elizabeth tomou para si toda a responsabilidade em cuidar da mãe sozinha. Ela mesma contratou uma pessoa e nunca reclamava de nada. Eu trabalhava direto, mas ainda assim mantinha contato frequente com elas. E eu envolvi o meu marido e os meus filhos para ajudar também. Certa vez o meu filho mais velho virou para mim e disse que não tinha obrigação com a avó, pois aquilo era obrigação dos filhos, não dos netos. E eu ensinei ao Marcos que não se tratava de obrigação, mas sim de amor. E ele não podia olhar para quem não fazia. E eu lembrei de quando a avó o mimava, comprando o carrinho que ele tanto queria. E afirmei que ela também não tinha obrigação de fazer nada daquilo, mas ela fazia por amor. E o Marcos refletiu sobre a nossa conversa e parou de resmungar. E aconteceu que a Elizabeth adoeceu com uma gripe forte que se transformou em pneumonia. E infelizmente ela não resistiu. E todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém esperava por aquela perda repentina. A minha cunhada faleceu aos 42 anos, cheia de sonhos e amor no coração. Mas antes de partir, a visitei no hospital e lá ela me fez um pedido especial: cuidar da mãe dela, pois aquele era o tesouro mais precioso que ela tinha. E eu prometi que sim, que cuidaria da Dona Nilda. E assim que a Elizabeth fechou os olhos, os meus cunhados se reuniram para decidir o que fazer com a mãe. E em conjunto, optaram por colocá-la em uma casa de repouso, alegando que ela dava muito trabalho, que todos trabalhavam e que a pensão dela seria o suficiente para pagar a casa e ainda sobrava para comprar alguma coisa que ela viesse a precisar. E eu fiquei chocada e principalmente decepcionada com o meu marido, que achou a ideia dos irmãos maravilhosa e que pelo menos assim todos podiam ter as suas vidas e não ficaria pesado para ninguém. E mesmo ninguém pedindo a minha opinião, eu precisei entrar naquela conversa e afirmei que a Dona Nilda não iria para nenhuma casa de repouso e que a atitude deles era vergonhosa e que no meio de tantos filhos e netos que sempre precisaram dela, não havia um que pudesse olhar para a mãe ou a avó com os olhos do amor. Para que eu fui falar aquilo? Os meus cunhados partiram para cima de mim, disseram que não estavam pedindo a minha opinião e que a mãe era deles e eles sabiam o que estavam fazendo. E eu não me calei. Continuei falando a verdade, doa quem doer. Xinguei todos de sanguessugas exploradores
que sugaram a energia e o dinheiro da mãe durante toda a vida. E uma das minhas cunhadas até tentou me agredir, mas o meu marido interveio e evitou que ela me machucasse. Eles eram um bando de folgados e eu já estava cansada daquela gente e por isso bati o pé e não deixei a minha sogra ir para uma casa de repouso, assumindo a responsabilidade por ela. A trouxe para nossa casa e fizemos várias adaptações para que ela se sentisse mais confortável, mesmo sabendo que haveriam dias em que ela ficaria mais agitada ou até mesmo mais agressiva. Mesmo assim, eu decidi correr o risco. O meu marido não queria que a mãe dele viesse morar conosco. Ele argumentou que eu estava agindo por impulso e que mais cedo ou mais tarde me arrependeria, especialmente quando desejasse viajar. Porém, eu o calei de forma decisiva. Eu disse a ele que estava sendo um bom professor para os nossos filhos e que aquela lição era muito valiosa, reforçando a ideia de que quando os pais envelhecem, deveriam ser colocados em uma casa de repouso. E o parabenizei. E comentei que ele estava fazendo era o que ele queria que os nossos filhos fizessem conosco dali a alguns anos. E contratei alguém para ficar com a minha sogra enquanto estávamos no trabalho. E à noite cuidávamos dela. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Houve momentos em que eu acordava com o barulho da porta e, ao verificar, encontrava minha sogra sentada na calçada em plena madrugada, olhando para a rua. E com muita paciência eu a convencia de entrar. E por causa disso, o meu filho mais novo passou a dormir com a vovó. E em casa todos cuidavam dela com carinho. Nada era pesado, mesmo nos dias em que ela estava brava jogando as coisas. A dona Nilda viveu mais 5 anos conosco. E antes de partir, algo incrível aconteceu. Na semana anterior à sua partida, ela recuperou a sua memória. Ela conversou, interagiu e até pediu para ver as fotografias antigas. Chorou ao ver aqueles que já não estavam mais entre nós, especialmente ao ver a foto da Elizabeth. Ela costumava chamá-la de minha filhinha e dizia que sentia muita falta dela e estava com saudades. Chegamos a pensar que a dona Nilda havia recuperado a memória e ficamos tão felizes. Mas aquilo foi a melhora da morte. E quando a minha sogra se foi, a gente sentiu muito. Os meus cunhados decidiram colocar a casa à venda, mesmo sabendo que um dos irmãos não tinha condições de pagar um aluguel e morava na casa. Enfim, venderam o único bem que possuíam. E o dinheiro não deu nem para comprar um carro usado. Também um monte de filhos. E foi através do meu posicionamento que a minha família compreendeu que cuidar de um familiar é mais do que uma obrigação. É uma demonstração profunda de amor e respeito que fortalece os nossos laços familiares e enriquece as nossas vidas.